Olá, estamos mais uma vez aqui no programa Mulheres de Atitude. Todo sábado com você aqui às 10 da manhã, uma mensagem especial para o teu coração. Estamos começando aqui mais um programa e eu quero te pedir para você já começar a compartilhar esse link com as suas amigas, para que essa palavra chegue ao coração de muitas outras pessoas. Hoje nós temos um encontro especial, encontro marcado de Jesus com você, e que Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Mas antes, nós queremos convidar você a abrir o seu coração para começar a adorar a Deus, porque nós cremos que um coração que adora o Senhor já começa a declarar céus abertos sobre a sua cabeça, e aí a vontade, o poder, a manifestação do poder de Deus começa a decair sobre a sua cabeça. Um coração que adora agrada realmente o coração de Deus, e isso ajuda ainda mais esse ambiente favorável a alcançar teu coração. Então comece desde já a erguer a sua voz no lugar onde você está agora, para se santificar mais ao Senhor e para colocar para Ele a honra que é devida ao nome dEle. Vem com a gente. Amém. Bom dia, mulheres. Nesse espírito de adoração que a pastora já nos introduziu aqui essa manhã, quero te convidar a adorar o Senhor conosco. Aí onde você está, se for na sala da sua casa, se levante, vamos louvar. Se você estiver agora no seu trabalho, no seu carro, se não for um ambiente onde você possa fisicamente se colocar de pé, mas que você crie essa atmosfera em render graças ao Senhor, porque nós temos infinitamente mais o que agradecer do que pedir. O Senhor nos dá infinitamente mais daquilo que pedimos ou merecemos. E nós vamos declarar que nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele já fez na nossa vida. Amém? Cante assim conosco, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor ao Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Ele mudou a nossa história, Ele não nos deixou no deserto para morrer. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Muitas vezes, no meio do nosso dia a dia, da nossa correria, chega o sábado, o dia que esse programa vai ao ar, e nós estamos ainda tão imersas nos nossos afazeres domésticos, às vezes dos nossos afazeres do trabalho. E esse momento é
tão precioso, é tão singular a gente separar esses 40 minutos de culto para render graças ao Senhor, para declarar o nosso amor ao Senhor. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de mulheres que falam: olha, eu estava cozinhando, eu estava arrumando a casa, mas a minha televisão estava conectada e eu estava fazendo a minha adoração aqui com vocês e adorando ao Senhor também no cuidado da minha casa. Quantas vezes nós temos que parar o que estamos fazendo ou então adorar enquanto estamos fazendo, porque o único que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração é o Senhor Jesus. Que nesse momento aí onde você estiver, você esteja entronizando o Senhor, levantando um altar de adoração ao Senhor, declarando que Ele é o único de receber o seu louvor, a sua adoração. Se derrame aos pés do Senhor, declare conosco que Ele é o único, Ele é único, Ele é único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare mais uma vez: ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos chamou e nos escolheu, porque é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Porque não importa a circunstância que nós estamos passando, o Senhor, Ele não nos chamou apenas para servir, para executar, para trabalhar na sua obra. Ele nos chamou para sermos amigas dEle, para sermos íntimas dEle, para termos esse momento de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Porque não há lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Se renda, que me te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as mais uma vez que nós queremos estar perto do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que nós temos, Senhor, nós queremos te ofertar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. É muito pouco, Jesus, mas é o que nós temos, porque tudo que nós temos o Senhor já nos deu. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua salvação. Obrigada, Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E é por isso que nós te louvamos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós podemos ter liberdade para te louvar e para te adorar. Obrigada porque nós não somos apenas servas, nós somos amigas íntimas do céu, íntimas do Senhor. Jesus. Obrigada porque estamos aqui, nesse dia, nesse horário, para te entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Porque nós poderíamos estar ouvindo ou vendo qualquer outra coisa, mas nós escolhemos começar o nosso dia te rendendo graças, te rendendo louvor. Ó Senhor, que o nosso coração agora esteja aberto e preparado para a Tua palavra, que ela não volte vazia. Que onde a minha voz chegar, que onde a voz da pastora chegar, haja, Jesus, transformação de vida. Porque nós estamos aqui falando da palavra do Senhor. E é a Tua palavra quem nos molda e quem nos transforma, dia após dia. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que ambiente de grande profundidade aqui, né? A gente recebe tanto da paz de Deus quando a gente encontra esse lugar de adoração, de realmente tocar o coração de Deus com aquilo que sai dos nossos lábios. E aquilo que a nossa boca canta é fruto de alguém que teve uma experiência com Jesus. Porque do contrário, nossa adoração seria vazia, né? E a Clarissa falou muito bem, ela disse que importa que aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. E exatamente é com esse coração que Deus quer receber aquilo que nós vamos entregar para Ele. É sempre em espírito, porque uma adoração que agrada o coração de Deus, ela precisa ser espiritual, não carnal. E ela também é verdadeira, ou seja, ela vem de um coração sincero diante de Deus, um coração sem cera, um coração sem mácula. Assim temos que ser nós na presença dEle. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial que Deus colocou no meu coração para te fazer, de fato, entrar nesse lugar. E que você vai se encontrar realmente como alguém que é uma verdadeira adoradora de Jesus. Mas uma adoradora de Jesus na sua acepção mais completa, não apenas como aquela que canta, mas uma adoradora como aquela que tem um estilo de vida que realmente agrada o coração de Deus. Que corpo, alma e espírito exalta o nome do Senhor. Assim é que Ele requer de nós, com esse coração dedicado à presença dEle. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá chamar o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor,
vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu é que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Esse texto vai falar de um diálogo que aconteceu em um lugar muito especial e significativo para o povo judeu. E esse lugar é exatamente o Poço de Jacó. Eu quero falar com você nesse dia sobre algo muito específico para o teu coração. De você realmente se reconhecer como uma mulher que de fato caminha em profundidade, perto de Jesus. E o Senhor quer te encontrar nesse lugar agora. Pode ser que você se sinta inadequada e ache que esse lugar não é para você. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele te chama. Quero dizer para você também que Jesus, ele te acolhe. Eu quero dizer para você também que Jesus, ele vai te encontrar aonde você está. E foi exatamente isso que Jesus fez com essa mulher. Eu tenho conversado com muitas mulheres e uma coisa muito comum entre as mulheres hoje em dia é que eu percebo que as mulheres, elas têm muitos sonhos. Mas infelizmente eu observo que as vidas delas estão cada vez mais rasas. Como é que você consegue ter um sonho muito profundo se a tua vida é rasa? Parece que as duas coisas não conseguem conversar. Porque de fato, aquilo que é raso não vai conseguir se relacionar com aquilo que é profundo. E o Senhor, ele quer dizer isso a você. Ele quer comunicar isso a você. E colocar você, mulher, em um lugar em que realmente você vai conseguir começar a ver os seus sonhos de fato se tornando realidade. Os seus sonhos de fato sendo coisas profundas que Deus vai trazer à existência. Chega de vida rasa. Chega de viver apenas um pedacinho daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem muito mais para você. Ele quer colocar a tua vida na profundidade. Existe uma frase do Walt Disney que ele vai falar sobre sonho. Ele vai dizer que o sonho nada mais é que um desejo que o coração faz quando rapidamente pega no sono. O sonho, ele só vai conseguir se tornar realidade quando você vai fazer algo com ele, quando está acordada. Do que adianta você ficar sempre sonhando se você não toma ações para você conseguir realmente realizar aquilo que você sonha? O que vai realmente direcionar o seu sonho é o tamanho do seu desejo. E o seu desejo é que vai te direcionar a programar algumas ações. E é nesse lugar que você realmente vai encontrar a profundidade. Existe profundidade na ação, no executar. E Deus quer começar a colocar você nesse lugar de execução. E que você vai se planejar. E que você vai começar a dedicar a sua vida em profundidade para Deus. Para ansiar coisas profundas com Ele. Mas de verdade caminhar e transitar nesse lugar em que você vê que Deus está fazendo as coisas através de você. Existem muitas mulheres que não estão conseguindo ir para esse lugar, porque os seus poços estão sobrecarregados. Sobrecarregados de muitas coisas, sobrecarregados de ansiedade, sobrecarregados de angústia, sobrecarregados de tristeza, sobrecarregados de desesperança, sobrecarregados de coisas e situações que estão impedindo você de fluir naquilo que Deus quer para você. Quando um recipiente ele está sobrecarregado, como você vai conseguir encher esse recipiente com aquilo que realmente importa? Enquanto a sua vida estiver cheia daquilo que não vale a pena, você não vai conseguir encher a sua vida com aquilo que realmente Deus quer que você encha. Então, minha irmã, é hora de você pegar agora esse seu cântaro e você realmente esvaziar
de tudo aquilo que não provém da parte de Deus, para que esse cântaro vazio consiga ser cheio com todas as coisas que Deus tem reservado para você. Saiba você, minha querida, que os ataques que você tem enfrentado na sua vida, eles não estão basicamente relacionados ao seu passado, mas sim com aquilo que Satanás já consegue vislumbrar do seu futuro. É óbvio que Satanás ele não é onisciente, ele não sabe do futuro. Apenas Deus tem esse atributo, porque o nosso Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. O nosso Deus possui esses 3 atributos e muitos outros. Mas eu quero declarar para você que Satanás, como ele tem uma legião de demônios espalhadas por toda a face da terra, ele consegue se comunicar pelo reino do Espírito com outras hostes espirituais. E ele vai então enviando informações a seu respeito. Ele consegue enxergar em diversos lugares dessa terra aquilo que Deus quer derramar para você. Enquanto você está aí na sua casa chorando por algo que você não tem, eu quero dizer para você que existe o inimigo da sua alma que está trabalhando em algum outro lugar para que algo não chegue até você. Ele está tentando travar que algo poderoso seja liberado para a tua vida. Ele está vendo agora uma reunião acontecendo em algum lugar da terra e que ações estão sendo liberadas que vão favorecer você. E você precisa começar a ficar ligada nisso. Mulheres profundas, elas estão amplamente ligadas com o reino espiritual. Elas não estão apenas com seus pés conectados na terra. Elas observam o que está acontecendo nas regiões celestiais. Elas buscam intimidade com o céu para elas poderem ter informações privilegiadas daquilo que acontece já no reino do Espírito. Se você desejar hoje se tornar uma mulher profunda em Deus, você certamente vai receber essas informações da parte de Deus. O Senhor te quer nesse lugar, minha linda. Se volte agora para esse lugar. E ao invés de você buscar essa profundidade, sabe o que está acontecendo? Você está se afogando no raso. Tem gente que está se afogando no raso. Eu lembro um dia que, há muitos anos atrás, que eu estava nadando na praia. E aí, infelizmente, eu peguei um banco de areia. E aí eu perdi meus pés, não conseguindo contemplar mais a superfície do mar. E aí eu comecei a me afogar. E aí, naquele desespero, porque você acha que você vai morrer, né? Você vê a tua vida passar em segundos ali. E aí chegou uma hora que eu fiquei, você não tem mais o que fazer, porque o mar foi me levando cada vez mais para a profundidade. E eu não conseguia voltar mais. E as ondas batiam cada vez mais em cima de mim. E eu não conseguia retomar a superfície para poder, de fato, ficar em lugar de segurança. E aí, quando menos eu esperei, tinha um salva-vidas já tentando me resgatar da praia. Que vergonha que eu fiquei naquele dia. Porque eu já assisti pessoas sendo resgatadas da praia. Eu nunca vi essa experiência. Aquilo marcou demais a minha vida. E eu me lembro que, como eu tinha passado muito protetor solar, o meu corpo estava muito escorregadio. E o salva-vidas não conseguia me segurar. Ele tentava me pegar e eu escorregava das mãos dele. Aí chegou uma hora, porque ele era menor do que eu, e eu comecei a perceber, meu Deus, nem o salva-vidas está conseguindo dar conta de me ajudar. E aí, naquele desespero, ele pega e grita para mim e fala assim: quando vier a onda, eu vou te levantar bem alto e você só nada. Bate os pés e braços e tenta chegar até a areia. Minhas amigas, quando ele gritou isso, e ele falou assim: nada! Eu bati com todas as minhas forças, minhas pernas e meus braços. E eu fiz isso durante tanto tempo, que eu confesso que quando eu cheguei na areia, eu nem percebi que estava mais lá na areia. Eu estava nadando na areia. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim: pode parar de nadar, você já está na areia. O desespero me bateu naquela hora. Minhas irmãs, às vezes ficamos em situações que a gente está tão desesperada que você acha que você vai se afogar até no raso. E você não pode ser essa mulher. Você precisa buscar em Deus esse equilíbrio. E essa mulher samaritana, ela tinha uma vida desequilibrada. Por que desequilibrada? Porque ela estava distante do propósito de Deus. Ela não vivia princípios. Era uma mulher que não era casada. E ela certamente era mal vista na comunidade que ela estava. No bairro onde ela morava, lá em Samaria. Por quê? Ela foi
colher água no poço ao meio-dia. Quem vai sair para colher água em um lugar que é tão quente como aquele nesse horário? Porque ela não queria, de fato, se encontrar com ninguém que pudesse realmente tratar ela de forma vergonhosa. Ela tinha vergonha da sua situação. E Deus quer falar com a gente que existem situações em que você realmente não quer se indispor com ninguém, por conta de alguma coisa que você está vivendo hoje. Mas eu quero lembrar você que Deus não fez você para ser vaso de vergonha. Ele fez você para ser um vaso rico, um vaso de honra, um vaso que exalta o nome dele. Aquela mulher fazia de tudo para se esconder das multidões. Mas eu quero dizer que Jesus fez questão de se encontrar com ela. Ele declarou assim: era necessário passar por Samaria. Quantas de nós vivemos esse aspecto em que a gente se sente escondida por conta de algo que fizemos, mas Jesus vai lá e encontra você, porque Ele é especialista em nos encontrar, porque Ele tem algo para realizar na nossa vida. E ele vem uma outra verdade para você. Por quê? Porque Ele tem propósito com você. Jesus escolheu passar por Samaria e Ele declarou isso. Não sei se você sabe, mas havia um caminho mais curto para chegar até Jerusalém, Judeia, e o caminho mais curto era Samaria. Mas o povo hebreu não escolheu esse caminho, porque ele também queria evitar confronto com um povo que, de fato, ele tinha uma rixa muito grande. Então, os judeus, eles faziam o caminho praticamente o triplo para conseguir chegar à Judeia e Galileia, só para não ter que se encontrar com os samaritanos. Porque eles consideravam os samaritanos um povo de uma segunda categoria. E Jesus vem justamente nessa hora para fazer essa religação. Porque em Cristo existe essa unidade. Ele vem unir as pessoas para o mesmo propósito. E aí Jesus, nesse encontro, ele revela a sua verdadeira identidade. Pode parecer aos nossos olhos que Jesus aparece ali para tentar confrontar aquela mulher com a realidade que ela estava vivendo, que era uma realidade de não viver os princípios, de não estar casada direito. Mas na verdade, Jesus não queria isso. Ele queria extrair daquela mulher o melhor, dizer para ela o seguinte: você vive isso, mas eu quero dizer que eu posso oferecer para você algo muito melhor. Eu estou revelando para você a minha identidade. Minha irmã, quando Jesus, ele mostra a você alguma coisa que está errada em você, não é porque ele quer deixar você em vergonha, é porque ele quer retirar você do lugar de vergonha e empoderar você para ver algo novo, uma vida nova, em que você vai se dedicar para sempre dar honra e glória para Deus, com o seu estilo de vida. Era isso que Jesus queria fazer com aquela mulher. E é nesse lugar que Deus quer colocar você agora. E um outro princípio importante para a gente também entender aqui é que tudo que estava acontecendo aqui não era sobre exatamente a mulher samaritana. Jesus tinha um propósito de resgatar aquela tribo, aquele povo daquele lugar. O propósito apenas passou pela samaritana, mas o alvo principal não era a samaritana, não era sobre ela. Porque, minhas irmãs, nunca é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo na terra. E Ele vai nos usar para que isso aconteça. Não se tenha em tão grande valor, embora você saiba que você tem muito valor. Mas mais valioso é o poder de Deus que habita em você. Porque no final das contas, nós somos um vaso de barro na mão dEle. E que Ele escolheu colocar riqueza dentro de nós. Nós somos simples, nós não somos pessoas extraordinárias, mas é a presença dEle, é a riqueza dEle em nossa vida que nos torna alguém de fato extraordinário. E essa mulher, ela se sentia vazia, mas Jesus encontrou ela e falou para ela assim: olha só, a partir de agora, eu quero dizer para você que eu tenho algo para oferecer a você, que a partir de hoje você nunca mais vai ter sede. Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Eu estou aqui. E naquele momento ele revela que ele é o Cristo. E foi a primeira vez que ele fez isso em toda a sua existência. Ele ainda não tinha feito isso. E aquela mulher, quando recebe essa notícia, ela então abandona o seu cântaro e sai correndo para contar para as pessoas aquilo que Jesus fez. Agora pensa comigo. Essa mulher simples, incomum, que vivia numa vergonha, ela agora se levanta para ser agora uma evangelista.
Uma mulher que tinha acabado de ter uma conversa com Jesus. Isso ensina para mim e para você que você não precisa ter anos e anos de experiência para poder se tornar alguém usado por Deus. Foi necessária apenas uma conversa. E a partir dessa conversa, essa mulher se torna uma evangelista. Então pare de se julgar achando que você não pode fazer algo extraordinário com Jesus, porque você pode. A partir da sua experiência com Ele, você pode contar para as pessoas aquilo que Ele fez em você. Isso pode virar um grande testemunho. E a Bíblia vai declarar para nós que foi a partir desse ponto que aquele lugar foi transformado. Nos versículos seguintes, nós vemos ali que os samaritanos passam a se tornar pessoas alcançadas por causa do testemunho que essa mulher contou para eles. Logo, o seu cântaro não tinha mais tanta importância, porque agora ela estava nutrida pela água da vida, ela nunca mais teria sede. Então tudo aquilo que ela estava guardando para si, achando que aquilo era importante, aquele peso que ela carregava daquele cântaro agora não tinha mais valor para ela. Porque a vida passou agora a ter sentido. O cântaro passou a apenas ser uma coisinha na vida dela. Um detalhe na vida dela. O cântaro agora não era a coisa mais importante. Porque a coisa mais importante para ela naquele momento agora era a água viva que ela encontrou. Era a experiência fantástica que ela viu naquele momento ali. No final das contas, minhas irmãs, nós descobrimos então que tudo aquilo que nós precisamos não é necessariamente um casamento, não é um prêmio, não é uma promoção, mas é tão somente dele. Nele todas as nossas necessidades são supridas. Que bom saber isso. Isso leva a mim e a você para esse lugar de profundidade. E quando você vai para esse poço profundo, você passa a não tratar mais Jesus como sendo um poço de desejos. Jesus não é aquele lugar que você pega a sua moeda e lança ali o seu desejo, esperando que ele retorne com aquilo que você pede. Jesus é um poço profundo. Ele é um poço profundo em que você pode jogar ali o seu cântaro e recolher a coisa mais extraordinária que tem, que é a água da vida, que vai de verdade saciar a tua sede. Ele hoje quer alcançar a tua vida. Abra o seu coração para Ele, mulher. Estenda o seu braço para você lançar o seu cântaro nesse poço que é Jesus. E eu tenho certeza, tem corda suficiente aí para você chegar até a profundidade. Tem força em você para você conseguir puxar esse cântaro e você vai conseguir beber da água da vida. Porque Ele hoje supre você, Ele atende você e Ele ajuda você a ir para esse lugar. Eu quero orar por você agora. Tá bom, mulher? Feche os teus olhinhos aí. Jesus, abençoa essa mulher que nos ouve agora. Faz ela entender que ela não precisa de mais nada nessa vida. Ela precisa tão somente do Senhor, porque tendo o Senhor, ela tem todas as coisas. O Senhor é o Deus que sacia a nossa sede. Então vai suprindo essa mulher agora. Porque o Senhor é de verdade tudo aquilo que nós esperamos. É aquilo que a nossa alma mais esperou. E nós estamos agora nos debruçando sobre esse poço, lançando os nossos cântaros, para que o Senhor de verdade, que é um poço profundo, nos dê essa água viva que vai saciar a nossa sede. Supra agora essas mulheres, Senhor, com aquilo que só o Senhor pode dar. Ninguém pode dar, nem um filho pode dar, nem uma igreja pode dar, nem o pastor pode dar, nem o marido pode dar, nem o emprego pode dar, apenas o Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, de nada nós sentiremos falta. E nós te louvamos por sabermos disso. Obrigada por nos colocar nesse lugar. Nós te amamos, Jesus, por isso. E nós rendemos honra, glória, adoração ao teu nome. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és
a fonte